Olá pessoal, no nosso podcast de hoje, que é 24 de agosto de 2021, nós vamos tratar sobre temas da política nacional e temas da política regional, principalmente aqui do estado do Piauí. Eu quero começar falando sobre essa questão do marco temporal das terras indígenas, que será votada pelo Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, dia 25, a partir das 14 horas. Tem como relator o ministro Edson Fachin. O que é que significa o marco temporal das terras indígenas? Começamos pelo fato de que, em 1988, quando foi promulgada, a Constituição Federal determinou que terras indígenas demarcadas a partir daquele momento seriam a propriedade das coletividades indígenas, ou seja, daquele momento, de 1988 em diante. Para trás é outra situação. O que é que essa lei nova estabelece, essa lei do marco temporal? Estabelece que os territórios indígenas podem ser demarcados a qualquer tempo, ou seja, desde o descobrimento do Brasil até o momento atual, se pode definir uma terra indígena. O que é que os produtores das regiões de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que estão combatendo esta medida junto ao Supremo Federal, alegam? Alegam que isso pode gerar o verdadeiro caos no sistema de propriedade privada do Brasil, porque os índios podem determinar, olha, essa terra nos pertence desde o século XVIII, desde o século XVII, desde o século XVI. E aí você teria a desapropriação de áreas inúmeras de fazendas, de propriedades privadas em todo o território brasileiro, de municípios que poderiam ser extintos pelo simples fato de estarem dentro de áreas indígenas a serem redefinidas ou serem demarcadas a partir deste momento como propriedade indígena em face desse marco temporal das terras indígenas. Isso foi o que nos foi repassado pelos produtores que combatem essa providência. Há acampamentos de índios em Brasília, a grande maioria incensados pela esquerda, acampam em frente à Praça dos Três Poderes, acampam no entorno do Supremo Tribunal Federal. Há quem diga, inclusive, que esse acampamento tinha como objetivo suprimir as manifestações do dia 7 de setembro. Mas os índios garantem que o objetivo único e exclusivo é pressionar os ministros, pressionar a votação, ou incentivar, mobilizar a votação do marco temporal. Essa ação ela foi impetrada pelo Ministério Público Federal e por organizações não governamentais de defesa dos direitos indígenas. Vou tratar também aqui sobre um caso que envolve a Prefeitura de Teresina. O prefeito Doutor Pessoa, ele apresentou uma medida ou definiu uma medida em que a Associação de Prostitutas de Teresina e do Piauí é tratada como entidade, organização de utilidade pública. E eu pergunto, que utilidade pública tem uma entidade que congrega esse tipo de atividade? Não é preconceito absolutamente contra as pessoas que sobrevivem desse tipo de atividade, mas é preciso que a gente tenha o sentido da valia de uma medida governamental, de um decreto governamental, seja ele de município, seja ele de Estado, ou seja da União. Qual é o objetivo de se definir como utilidade pública? Porque elas fazem campanha contra a prostituição? Porque elas ajudam pessoas que vivem da prostituição a viverem melhor? Que tipo de benefício traz uma entidade como essas? Na verdade, a utilidade pública muitas vezes é utilizada para se fazer convênios com entidades, repassar recursos públicos que têm finalidade desastrosa, que simplesmente constitui o desvio tanto da finalidade quanto do próprio dinheiro da sociedade. Ainda sobre a Prefeitura de Teresina, nós queremos registrar a compra de merenda escolar da Prefeitura de Teresina no importe de R$ 5.772.000. Recursos empregados para a aquisição da merenda escolar junto a agricultores familiares, não de Teresina, mas das cidades de Picos, Floriano e Sussuapara. Imagine você. É outra situação que não faz nenhum sentido. Ou seja, não faz sentido o prefeito de Parnaíba comprar produtos perecíveis, que são produtos da merenda escolar, da agricultura familiar, em Corrente ou em Bom Jesus. Tem que comprar na sua própria cidade para incentivar os produtores da sua própria cidade. É o mesmo caso de Teresina. O prefeito tem que incentivar os produtores de Teresina e não os produtores de outros municípios, como está de fato acontecendo neste momento, de acordo com a publicação no Diário Oficial do município.
serão aplicados nesse contrato R$ 2.113.000 em aquisição de produtos da agricultura familiar em Sussuapara e R$ 1.371.000 em produtos no município de Picos, especificamente junto aos produtores da agricultura familiar do Vale do Guaribas. É, de fato, algo que nos causa muita estranheza. Por que não adquirir junto aos produtores de Teresina? Nós queremos chamar a atenção ainda para um outro fato que acontece no Brasil hoje, que é a reunião dos governadores com o presidente da República. Eles pediram uma reunião com o presidente da República, pediram que o presidente os recebesse para tratar sobre assuntos pertinentes à pacificação do país. Ora, eu, sinceramente, acho que o momento é de pacificação, sempre defendi a pacificação, acho que o governo federal tem que estender a mão para os demais poderes, assim como os demais poderes têm que estender a mão para o presidente da República. Mas a gente também precisa ponderar o seguinte: os governadores falando em pacificação parece um exagero. Eles querem chamar para si um atributo propagandístico. É apenas propaganda. Foram os próprios governadores que iniciaram toda essa celeuma. Eles, antes do presidente Bolsonaro tomar posse, ainda em novembro de 2018, aqui no Nordeste já havia se criado o Consórcio Nordeste, com o lançamento da Carta de Teresina. Eu estou falando de novembro de 2018, quando o Bolsonaro ainda nem tinha tomado posse. Eles já faziam críticas à eleição do Bolsonaro, já anunciavam a escalada totalitária que se instalava no Brasil, quando nunca se viu tanta estabilidade. O presidente critica, o presidente reclama, o presidente denuncia, mas o presidente nunca atropelou a democracia no sentido de perseguir jornalistas, de impedir que matérias sejam publicadas. Pelo contrário, o presidente é, sem dúvida, na história do Brasil, o mais atacado de todos os que já exerceram essa atribuição. E não é fazendo defesa do Bolsonaro, é anunciando o que se pode ver todos os dias na mídia, na Rede Globo, na TV Bandeirantes, na Rede Record, nas emissoras de rádio e nos portais e nos jornais. Quer dizer, você tem uma verdadeira campanha midiática contra o presidente, conforme inclusive foi anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, quando ele disse que, olha, o que se está anunciando como uma escalada inflacionária é campanha midiática contra o governo federal. A inflação, ela está dentro dos limites suportáveis pela economia do Brasil, mas ela cresceu no mundo inteiro. E é preciso que se coloque a pandemia como uma situação causadora de prejuízos à economia. As medidas de combate à pandemia, as medidas de isolamento social, as medidas de restrições aos diversos setores econômicos. Isso foi o que disse o ministro Paulo Guedes. Então, não existe nenhum caso sui generis no Brasil, singular no Brasil, que possa ser atribuído ao governo federal. É uma situação do mundo, mas que no Brasil está sob controle, porque em contrapartida se pagou o auxílio emergencial, se atribuiu o 13º ao Bolsa Família, se está trabalhando agora o novo procedimento do Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, com o aumento dos benefícios a serem pagos. Enfim, a defesa que fez o Paulo Guedes foi nessa direção. E isso demonstra claramente que existe um ambiente de perseguição ao presidente da República. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é manifestar o recalque por aqueles que foram parte daqueles que foram derrotados em 2018. Eles nunca aceitaram aquele resultado. Como eles não aceitam resultados de crimes praticados por eles quando a justiça toma providências. É o caso dos magistrados que foram defenestrados, perseguidos, humilhados, criminalizados pelos petistas. E por falar nesse assunto, eu quero tratar também sobre um discurso do João de Deus, que é suplente de deputado convocado na Assembleia Legislativa do Piauí, quando ele diz que o Lula foi inocentado pela juíza Poliana Kelly, da 12ª Vara Federal de Brasília. Isso não é verdade. O deputado mente em plenário e, ao mentir, ele promove a quebra de decoro parlamentar, que é passível de instauração de procedimento investigatório e da consequente cassação do mandato. Só que ele não tem mandato, né? Mas ele tem que ser impedido de continuar porque ele foi à tribuna mentir. Assim como ele também mentiu
ao dizer que o ex-juiz Sérgio Moro trabalha para a Odebrecht. Em mais de uma oportunidade, o próprio Sérgio Moro e a consultoria para a qual ele presta serviços informou que não existe qualquer tipo de prestação de serviços especificamente para a Odebrecht. A empresa tem mais de 500 escritórios instalados somente no Brasil e presta serviços de recuperação econômica, de orientação jurídica para inúmeras empresas. No caso específico do Moro e da Odebrecht, há uma cláusula no contrato que proíbe a empresa de colocar qualquer tipo de serviço à empresa Odebrecht para a consultoria do jurista Sérgio Moro. Então é outra grande mentira do deputado João de Deus. Então, esse é o nosso podcast de hoje. Eu peço que você compartilhe nas suas redes sociais, para os seus amigos, para os seus familiares, os seus admiradores, aqui no Instagram e também no Facebook. E às 18 horas, todos os dias, esse material estará disponível na plataforma do YouTube em nosso canal Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu informo ainda que ele pode ser utilizado pelas emissoras de rádio da capital e do interior, caso assim queiram, evidentemente atribuindo-nos a autoria, atribuindo a origem do material. Um grande abraço a todos. Tony Rodrigues, aqui a verdade não tem censura.